Olá, meus queridos irmãos da Igreja Filadélfia, uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui para poder compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus que eu espero e tenho orado por isso, que ela fale ao teu coração como tem falado ao meu. Antes de nós iniciarmos com a mensagem, eu quero reiterar o que já comentamos por internet com vocês. A gente mais uma vez não está tendo culto presencial, porque vários irmãos nossos, entre eles eu, acabaram pegando Covid e a boa parte de nós ainda não se desvencilhou de todos os sintomas, ainda apresenta alguns sintomas que podem ou não promover contágio. Então, como o nosso objetivo é manter todos nós o mais protegidos possível, nós não vamos fazer culto com um encontro presencial, levar pessoas para ensaiar louvor, nada disso. Vamos manter esta mensagem hoje aqui e eu creio que a palavra de Deus sendo falada vai cumprir os objetivos para os quais Deus separou. Então, por isso estamos aqui mais uma vez. E eu quero dar um lembretezinho para você, meu querido. Lembre-se de estar orando e observando, escolhendo irmãos nossos que possam ter seus nomes incluídos numa relação para serem votados como diáconos. E o irmão também que tem interesse em ser diácono pode também declinar o seu nome, apresentar para mim e nós vamos estar conversando entre o conselho, conversando com os irmãos para promover a eleição. Muito bem, dito isto, nós vamos retornar lá para o capítulo 6 do Evangelho de João, onde pregamos já uma mensagem semana passada. Eu já venho pregando várias mensagens de tempo em tempo no Evangelho de João, que é riquíssimo em mensagens que exaltam o nome de Jesus, não é? E na semana passada nós pregamos aqui os primeiros 15 versículos, onde Jesus efetua a multiplicação de pães e peixes, um grande milagre do Senhor, não é? Esse milagre é cercado de paralelos com algumas outras situações. Quando os discípulos comparecem perante Jesus e dizem: olha, nós só temos aqui pouquíssimos pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para toda esta multidão? Nós vemos as mesmas palavras lá no livro de Números, no capítulo 11, quando o povo murmura pedindo maná. Depois vão pedir carne e o Senhor vai providenciar codornizes. E aqui nós vemos os discípulos fazendo uma pergunta assemelhada à que havia sido feita pelos que murmuraram contra o Senhor para Moisés. E lá o Senhor providencia o maná, que é o pão que desce do céu, e também codornizes. E aqui Jesus faz uma multiplicação de pães e de peixes extraordinária, fazendo sobrar uma grande quantidade para mostrar que a graça do Senhor sempre é superabundante, sempre excede as nossas expectativas. Mas não só isso, eu frisei para vocês semana passada uma frasezinha que parece perdida ali no meio de um verso, que é quando diz que Jesus já sabia o que ia fazer, ele já sabia o que estava para fazer antes do milagre. E de fato nós vamos perceber que Jesus anteviu que haveria uma necessidade, ele não só sabia que iria suprir aquela necessidade, como também que a supriria com abundância. Mas não é só isso, eu creio, queridos, que Jesus já sabia o que estava para fazer. Na verdade, esse milagre de Jesus remete a uma grande discussão com aqueles que estavam ao seu redor, os discípulos, não os mais próximos, mas os seguidores que estavam seguindo Jesus até aquele momento. Esse milagre de Jesus vai precipitar uma controvérsia, algo que nós vamos ver agora. Por isso eu disse que eu gostaria de pregar nessa sequência para nós vermos os desdobramentos desse grande milagre que Jesus havia feito. Então, no capítulo 6 de João, conforme nós já havíamos visto, todas estas coisas que Jesus fez são assim bastante positivas e importantes para a nossa fé, na medida em que mostram a onisciência de Jesus, sua capacidade de suprir e todas aquelas aplicações que mostramos semana passada. E quando chegar no verso 16, diz assim a palavra de Deus: ao entardecer,
os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Muito bem, olha o que acontece, interessante, acaba aquela cena da multiplicação, aquelas pessoas todas são alimentadas e os discípulos se retiram para Cafarnaum de barco. E Jesus não foi com eles. E num dado momento, quando havia uma tempestade, que estava inclusive incomodando a navegação, Jesus aparece para eles andando por sobre as águas. Nos evangelhos paralelos, nos demais evangelhos, nós vemos para essa cena algo interessante que a Bíblia diz, os outros evangelistas narram, que eles pensaram que Jesus era um vulto. A palavra até que está lá é fantasma, mas é um vulto. Eles falaram: o que é isso? É alguém andando, e era Jesus andando por sobre as águas, e os acalma e continua a viagem com eles. E aí olha só, queridos, o desdobramento, o que acontece? Verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-los. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Aqui, queridos, vai começar uma controvérsia, uma conversa de Jesus com aquela multidão que foi atrás dele, e a gente vai perceber que eles fazem perguntas que vão se tornando desafiadoras para Jesus. E por isso que eu chamei estas mensagens no capítulo 6 de Jesus, o pão da vida, porque Jesus vai ensinar coisas extraordinárias, não só para aqueles que o ouviram naquela ocasião, mas para nós também hoje, eu tenho certeza. Então, eles foram atrás de Jesus. A multidão, quando viu que Jesus não estava mais lá no lugar onde ele havia multiplicado pães e peixes, eles saem e vão procurar Jesus do outro lado do lago, O Mar da Galileia é um grande lago, na verdade. Eles foram atrás e perguntaram então para Jesus: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Então veja, eles tinham talvez a dúvida de saber não só quando, mas como Jesus chegou. Porque eles tinham visto, conforme o texto anterior, que no barco que estava lá apenas os 12 haviam saído, os discípulos mais próximos. E Jesus não foi no barco. E como é que ele havia chegado do lado de lá? Quando ele chegou, estava meio estranho para eles aí, não é? Estas situações. E a resposta de Jesus vai ser muito interessante e vai nortear toda essa mensagem de hoje. Olha o que Jesus diz, verso 26. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Queridos, olha que palavras fortíssimas. Primeiro, Jesus os acusa de estarem seguindo-o, não porque reconheceram que era o próprio Deus que estava lá, conforme era desejo de Jesus, mas porque eles estavam recebendo pão. Então, nem mesmo tendo visto um milagre nas proporções daquele que Jesus havia acabado de fazer no dia anterior, foi suficiente para convencê-los de que ali estava o próprio Deus. Então Jesus diz: olha, eu digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, não é a mensagem que estava por trás dos sinais, mas porque eu lhes dei pão para comer.
E Jesus vai dizer então, trabalhem, não é? Ou como diz outra versão aqui, para que eles não se preocupassem tanto com aquelas coisas que estragam, como o pão, como a comida, mas que eles usassem suas energias, o seu trabalho, buscando um alimento que permanece para a vida eterna, e o qual Jesus poderia lhes dar, ele diz aqui, o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Talvez Jesus estivesse se referindo à ocasião do seu batismo, quando o Espírito de Deus vem até ele, como uma das 3 pessoas da Trindade que é, e o Senhor Jesus recebe a aprovação do Pai quando ele diz, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então Jesus diz que ele tinha esta aprovação do Pai para ser este pão, para que eles o enxergassem como autoridade para ser este alimento que ele diz aqui, que é um alimento que não perece, mas dá a vida eterna. Então vejam, queridos, uma mensagem de Jesus que começa a mudar, tudo tendo em vista o milagre lá atrás. Eles estavam muito felizes com o pão que comeram, com os cestos que sobraram, aquelas coisas todas, mas não tiveram a percepção de quem de fato Jesus era e qual seria a intenção de Jesus de despertar neles, para que eles pudessem ter essa percepção que ali estava o Salvador. E segue a Escritura, então agora os discípulos vão retrucar. Nós também queremos realizar a obra de Deus, ou seja, o trabalho de Deus, não é que Jesus acabou de desafiá-los a fazer. O que devemos fazer? Então eles falaram, tá bom, Senhor, nós precisamos buscar, trabalhar por este pão que o Senhor está oferecendo, mas o que nós devemos exatamente fazer? Qual é a obra? E diz assim, verso 29, Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Então, queridos, isso fala muito alto ao nosso coração, para todos nós que já entregamos a vida a Jesus, porque se de fato fizermos essa entrega, esta passagem agora como um todo é uma grande realidade para as nossas vidas. Nós não precisamos fazer obra alguma para receber este pão que dá a vida eterna do qual Jesus está falando. A única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus, naquele que o Pai enviou, que é o próprio Jesus. Mais nada. Nós não precisamos realizar um trabalho que seja um trabalho no sentido de obra, de realização, de mostrar algo, de cumprir algo. Não, nós devemos exercer fé no Senhor Jesus. E segue a Escritura. Eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Olha o desafio. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Então, olha, queridos, como aqui há um coração duro e incrédulo por trás. O que os discípulos colocaram para Jesus? Olha, Jesus, se o Senhor quer que nós creiamos no Senhor, faça um sinal, mas tem que ser um maior. Porque nas entrelinhas o que eles estão colocando é o seguinte, o Senhor transformou pão, mas um pão que já existia aqui na terra, o Senhor multiplicou. Embora seja um milagre gigantesco, a impressão do que eles colocam é que eles falam, mas o Senhor multiplicou o pão meramente terreno. Mas Moisés, conforme diz as Escrituras, quando nos deu o maná, nos deu um pão do céu. Então, o milagre de Moisés, aparentemente, as realizações de Moisés, que libertou também o povo, que não só lhes deu pão, mas libertou o povo da escravidão no Egito, foi uma atuação maior que a de Jesus. Então eles estão desafiando a autoridade de Jesus. O que o Senhor tem para nos mostrar para que nós creiamos que o Senhor pode dar a vida eterna? Não é? Moisés lhes deu de comer pão do céu. Verso 32, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhe deu pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, olha só, queridos, o que Jesus está dizendo. Primeiro que, na verdade, não foi Moisés que deu pão a eles. Foi Deus, o Pai, naquela ocasião, que fez o maná descer do céu para alimentar
aquela multidão toda, não é? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o Pai é quem dá o verdadeiro pão que desce do céu e que dá a vida ao mundo, conforme o verso 33. Aquele pão que desceu para aquele povo lá que caminhava no deserto quando saiu do Egito, era um pão perecível, ele era comido e excretado da mesma forma que qualquer alimento. E no dia seguinte eles precisavam novamente renovar a ingestão daquele maná, eles precisavam comer de novo, porque aquele pão só lhes preservava a vida ali temporariamente, como qualquer alimento que nós venhamos a comer. Então Jesus diz que aquele pão foi dado pelo Pai, mas não é o verdadeiro pão. O verdadeiro pão, Jesus diz aqui no verso 33, é o pão de Deus que desce do céu e dá a vida ao mundo. E quando Jesus fala disso, acontece uma reação muito interessante, verso 34, eles dizem assim, a multidão: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Curiosamente, a mesma frase que aquela multidão usa, que aqueles debatedores que estavam com Jesus usam, foi a que a mulher samaritana usou com Jesus quando ele disse que teria uma água que faria brotar para a vida eterna. Uma água que quem dela bebesse nunca mais viria a precisar dela. E a mulher samaritana fala: então, Senhor, me dê desta água. Não é apenas 2 capítulos anteriores a esse. Então, eles quando veem que Jesus diz que tem esse pão que pode dar vida ao mundo, eles falam: então nos dê desse pão todo dia. Nós queremos esse pão. Qual é esse pão, não é? E o que acontece? Verso 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, queridos, olha só que interessante o que Jesus começa a fazer agora. Jesus começa a estipular para eles algo assim: olha, assim como é importante que todos os dias vocês se alimentem de pão e bebam água para que possam viver esta vida terrena, há uma alimentação espiritual da qual vocês devem se apropriar, que dará vida eterna, não só manterá a vida de vocês terrena aqui, como um almoço, um jantar pode fazer conosco todos os dias. Não, há um alimento espiritual do qual vocês devem se apropriar e interiorizá-lo, colocá-los não no estômago, mas no coração, para que vocês possam então ter vida eterna. Então, repetindo, Jesus respondeu, verso 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E Jesus prossegue, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Ou seja, Jesus falou, embora vocês já tenham visto o tamanho do milagre que eu fiz, nem assim vocês conseguiram crer em mim, que eu sou aquele que pode dar a vida eterna. Verso 37, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos os que ele me deu, e eu os ressuscitarei no último dia. Então olha o que Jesus vai colocar aqui, meus irmãos e irmãs. Ele vai colocar aqui que ele fez aqueles milagres, eles não creram, mas aqueles que são convencidos por Deus de que ali verdadeiramente está o Salvador, eles iriam sim crer em Jesus e Jesus iria fazer uma obra completa em suas vidas. Não só lhes dar a vida eterna, agora, já, naquele momento, como o Senhor faz conosco, mas também aquela expectativa que os judeus conheciam, escatológica, do final dos tempos, do desfecho de Deus para esse mundo, para a restauração de todas as coisas, a ressurreição do corpo daqueles que creem em Jesus, tudo isso seria feito pelo Senhor por conta de ser uma obra de Deus na qual ele, Jesus, estava inserido como realizador. Mas a obra é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então Jesus aqui diz o seguinte, aqueles que o Pai me dá virão a mim. Então a obra de salvação, queridos, ela não é realizada pelo homem. O homem exerce fé.
todo o plano de salvação, a decisão de mandar Jesus morrer na cruz, de Jesus ser o pão da vida, de ser esse alimento espiritual que dá a vida, tudo isso foi realizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E conforme Jesus nos diz no próprio Evangelho de João, ele diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Esse é um plano do Pai que está sendo realizado. E Jesus diz, olha, aqueles que de fato estão recebendo essa mensagem porque é desejo e plano do Pai e creem nessa mensagem, virão a mim e eu vou aplicar salvação na vida de todo aquele que crê, conforme ele diz aqui, verso 39, esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos os que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Verso 40, pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eles estavam olhando para o Filho e não estavam crendo. E por isso Jesus disse anteriormente que o único trabalho que eles deveriam fazer era crer nele, Jesus. Esse era o plano do Pai sendo colocado em andamento. Mas eles continuavam descrentes de todas estas coisas aqui. E segue o texto aqui, né? Verso 40. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Jesus repete. Então, os judeus, no verso 41, agora aqui a reação é mais particular dos judeus, e não tanto da multidão como um todo. Ela já vinha sendo um questionamento judaico, baseado lá em Números, quando o Senhor dá o maná através de Moisés, mas agora aqui olha o que diz. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desce do céu. Olha a incredulidade. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Queridos, o que estava por trás dessa afirmação? Eles falam o seguinte, olha, nós conhecemos Jesus já por algum tempo, ele passeava, ele estava sempre aí pela Galileia, por Cafarnaum, nós conhecemos os seus pais. Uma pessoa simples, um filho de um carpinteiro, um mero filho de um carpinteiro, como é que ele pode dizer desci dos céus? Evidentemente que tem alguma coisa errada. Não dá para a gente crer nesta pessoa cujas referências são tão simples. Então vejam, eles haviam acabado de vir, 24 horas antes, de um milagre da multiplicação de pães e peixes. E agora eles estavam aqui diante de Jesus falando, olha, grosso modo, me perdoe aqui ser popular, mas a palavra era a seguinte, quem esse cara pensa que é? Ele não é filho de José, filho de Maria, nós conhecemos os seus pais. E Jesus agora endurece o tom. Verso 43, Jesus porém respondeu, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim que me perdão, queridos, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Então Jesus ratifica, olha, vocês estão com o coração endurecido, olhando para as circunstâncias, mas procurem prestar atenção para o plano de Deus, o plano do Pai. O Pai estabeleceu um plano, vocês têm a escritura do Antigo Testamento, as profecias que ele vai usar, principalmente de Isaías e de Jeremias, falando, olha, as escrituras já falavam a meu respeito. Esse é o plano de Deus. E aqueles que obedecerem ao plano de Deus vão ser totalmente salvos por mim, inclusive com seus corpos ressurretos. Não é? E vocês não conseguem crer e se apropriar nestas coisas. Verso 45. Como dizem as escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Ele cita aqui Isaías, que diz que o conhecimento do plano de Deus seria dado pelo próprio Pai. E já havia revelação da Escritura para eles, e de fato o convencimento do coração de quem se converte é dado por esta obra sobrenatural de Deus. Todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Percebam a sinergia, a obra do Pai, quando o Evangelho é apresentado, que traz o convencimento através do Espírito e leva até Cristo para que possa haver a conversão.
Não que alguém, verso 46 diz, não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Então, queridos, Jesus começa agora a intensificar o tom do seu discurso dizendo: o plano de Deus de levar vocês até a salvação, levar vocês até crerem em mim, é algo feito por Deus, não de alguma forma que vocês tenham visto Deus, não, porque a Escritura que revela, é uma obra sobrenatural, é uma obra do Espírito de Deus, porque nenhum de vocês e ninguém viu ao Pai, só eu vi, porque eu vim do céu. Olha só, se eles já estavam com dificuldade de crer pelas palavras que Jesus vinha dizendo, Jesus agora aprofundou o tom e no verso 47 diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Queridos, que verso glorioso! Glorioso para você que crê, para eu que creio, para nós que cremos em Jesus. Olha o que ele diz: quem crê tem no presente. O verbo no presente faz muita diferença. Não é quem crer terá. Quem crê tem a vida eterna. E alegra o teu coração com isso, querido. Alegra o teu coração, querida. Você que crê em Jesus tem a vida eterna. Se você não crê ainda em Jesus e ouve essa mensagem, se Jesus não é o teu único e suficiente Salvador, deposite a tua fé em Jesus. Ele é Salvador, Ele quer te dar a vida eterna. E Ele prossegue. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Olha de novo, queridos, para que eles tentassem desvincular aquela comparação entre Moisés e Jesus que eles vinham fazendo. Jesus falou: olha, de fato, os seus antepassados receberam o maná de Moisés, só que eles comeram e morreram. Todos eles morreram. Agora, o pão que eu tenho para dar para vocês, o pão que eu estou oferecendo, que sou eu mesmo, o pão da vida, ele dá a vida eterna. Por isso ele diz que quem dele comer jamais morrerá. Verso 51, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão terá vida para sempre. E este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne. Aqui é uma transição interessante, queridos. Jesus confirma que ele é o pão que desce do céu para dar a vida. Quem se apropriou ingerindo o maná morreu, mas quem se apropriar de Cristo espiritualmente como o pão da vida, receberá a vida eterna. Agora Jesus vai aprofundar um pouco a qualidade da sua informação quando ele diz o seguinte: quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Jesus agora começa a mostrar que esse oferecimento dele para a salvação é através de sacrifício e sacrifício de sangue. Jesus não iria ser um rei popular, ele não iria ser alguém badalado, um popstar, um grande conquistador. Não seria dessa forma que ele viria a ser o Salvador. E ele então começa a modificar, agora usando não só a figura do pão, mas dizendo que ele ofereceria a sua própria carne. Isto é, ele estaria oferecendo aqui a sua própria vida. Verso 52, então os judeus começaram a discutir entre si, e a palavra usada aqui, queridos, para discussão, é uma palavra dizendo que a discussão foi acalorada. Começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Eles até esse momento, queridos, não haviam entendido nada. Eles deveriam apropriar-se espiritualmente de Jesus. E eles estão então agora debatendo como ele vai dar carne. Será que Jesus nos ofereceria algum canibalismo? O que será que estaria por trás? E o texto segue aqui. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ou seja, Jesus fala agora, se vocês não se apropriarem da oferta de vida que haveria de acontecer na cruz, não é? Da oferta
de Jesus, não comerem a carne e beberem do sangue, eles não teriam vida eterna. Nesse momento, queridos, Jesus estocou a consciência dos judeus. Os judeus eram proibidos pela lei de fazer ingestão de sangue, mesmo que fosse um pedaço de carne com sangue. Eles não podiam, em hipótese alguma. E agora Jesus não só diz que eles deveriam comer a carne dele, mas também beber o sangue. E Jesus falava então e apontava para o sacrifício que ele haveria de realizar, dando sua vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, falando de uma entrega sacrificial, mas que deveria ser apropriada por eles de forma espiritual. Evidentemente, qualquer um dos circunstantes ali, daqueles que estavam ao redor de Jesus, sobretudo os judeus, saberia que Jesus não estava lhes oferecendo sua própria carne nem o seu sangue para beber. É algo totalmente aqui metafórico, né? Um simbolismo, como ele havia falado anteriormente, de que ele era o pão que mataria a fome eternamente, como a água que mataria a sede eternamente. Jesus nunca se transformou num pãozinho, numa baguete ou num copo d'água, assim como sua carne e o seu sangue não foram oferecidos literalmente para que dele se comesse e bebesse. Mas há alguma coisa interessante aqui que a gente ainda vai falar sobre isso. Então, o que Jesus está colocando aqui? Olha, se vocês não se apropriarem da minha obra, do meu sacrifício, vocês não terão a vida eterna. Vocês estão vindo atrás de mim por conta do pão que vocês viram multiplicar. Vocês estão interessados em matar uma fome que se renova a cada dia. E eu estou querendo trazer para vocês algo muito mais importante, uma renovação eterna na vida de vocês. E segue o texto. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então vejam, queridos, a apropriação espiritual por fé da obra de Cristo na cruz do Calvário nos coloca em perfeita harmonia com o Senhor Jesus. Quando ele diz aqui, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso seguinte agora, 57. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então, o que Jesus está colocando? Assim como há uma perfeita identidade entre eu e o Pai, e a minha vida eu vivo por conta de obediência ao Pai, dentro do plano da salvação, assim também aquele que se apropria espiritualmente de mim, Jesus diz, também será um comigo, receberá vida através de mim. Que glorioso, queridos, é isso que Jesus está colocando. Então, essa identidade do Pai com o Filho, como ele tem, é a mesma que nós vamos ter em relação a Cristo como fonte de vida. Então, quem não aceita e não reconhece a obra de Cristo, não vai receber, não vai entrar nessa harmonia com o Filho, não receberá dele a vida eterna. Verso seguinte, 58. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão, ele Jesus, não morrerá, mas viverá para sempre. E aqui, queridos, nós temos talvez nesses últimos versos que eu li, o que há de mais fundamental para nós recordarmos no momento da ceia do Senhor. Então, quando Jesus principalmente fala aqui, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, seus antepassados comeram, mas morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá. Toda essa interação que Jesus faz, esse comparativo, e por isso que eu falei lá atrás, Jesus, quando se preparou para fazer aquele milagre, ele já sabia o que haveria de fazer. E são todas estas coisas. Eu estou absolutamente certo que Jesus anteviu todas estas coisas, e não só que ele haveria de se dar conta de que uma multidão estava faminta e ele precisaria dar pão. Não, Jesus tinha em mente calcificar ali a mensagem de salvação que ele veio para trazer para nós e realizar na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor deve nos fazer lembrar disso, que nós comemos todos os dias pão, arroz, feijão, seja o que for, e nós repetimos todo dia para não morrer, mas quando nós entregamos a vida a Jesus, nós nos apropriamos do Salvador, nós recebemos esse pão
nós recebemos essa oferta que foi feita mediante sacrifício da vida de Jesus que se esvai ali em sangue. Nós recebemos toda essa obra em nós, e aquele cálice, aquele pedacinho de pão devem nos remeter a essa obra de Jesus. É isso que esse texto traz de muito forte aqui. No verso 59, ele diz aqui, João, ele disse estas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, ele estava falando com os seus discípulos todas estas coisas, e a gente deve então perceber aqui, queridos, que Jesus é aquela vida, e nós recebemos dele, que não só tem quantidade, é uma vida que tem qualidade, porque é centrada em Jesus. Então você que me ouve, queridos, coloca isso no teu coração. Você que crê em Jesus, você já tem a vida eterna, você já se apropriou desse pão, dessa água que Jesus vai usar nas metáforas, dessa carne, desse sangue, de toda essa obra que Jesus veio para realizar. Nós temos a vida eterna já hoje. Isso tem que ser transformador para nós, queridos. Isso tem que falar o nosso coração de forma muito profunda. E enquanto nós esperamos que haja a nossa total redenção, a nossa eventual morte, porque podemos ser arrebatados, a nossa ida para a presença do Senhor imediata, depois a ressurreição do nosso corpo, a restauração total da nossa identidade para uma vida eterna, enquanto nós esperamos por isso, queridos, esta vida eterna que nós recebemos desse Jesus tem que fazer diferença, tem que nos alegrar, tem que nos trazer paz ao coração, tem que animar nossa vida, tem que colocar em nós o desejo de pregar e compartilhar esta mensagem com quem ainda não se apropriou do pão da vida. E essa deve ser a nossa tarefa. Deixa eu comentar com vocês, queridos. Nós sabemos que a morte entrou no mundo por conta do pecado, e a morte é terrível. Todos nós já tivemos contexto de perda de familiar. Eu perdi meus pais, alguns também, alguns perderam outros familiares, e a gente sabe que a morte, ela não só traz tristeza, mas a morte, onde ela acontece, é como se ela colocasse um diploma numa parede escrito: olha, eu venci, olha, aqui encerrou, aqui eu manifestei para o homem, é como se a morte dissesse, a sua finitude, a tua vida termina, você é frágil, você e eu, nós morremos. E a gente vai comer no pão de cada dia, trabalhando por ele, devemos fazer isso, mas a gente vai renovando todos os dias uma vida que vai acabar. E essa é uma sentença inescapável, queridos, a menos que venhamos a ser arrebatados. Mas enquanto isso não acontece, diariamente nós vemos aqui e acolá notícias, uma série de coisas que mostram o triunfo da morte sobre a nossa pequenez, sobre a nossa finitude, não é? Contra essas tragédias que acompanham a nossa própria vida. Mas a mensagem de Jesus aqui, queridos, é que embora nós venhamos a experimentar a morte, na verdade isso não é um atestado de finitude para nós. Isso, na verdade, é uma passagem para uma outra dimensão na presença de Jesus, gloriosa, eterna, de bem-aventurança. E, queridos, como eu gosto de frisar, isso tem que falar alto ao nosso coração, isso tem que renovar a esperança, a gente tem que animar o nosso coração, trazer à mente essas coisas e dar glória a Deus por ter mandado Jesus para fazer essa obra que, como ele diz aqui, foi feita a preço de sangue, de sacrifício. O pão que desceu dos céus, o Deus que vivia em glória, ele veio até esse mundo, assume a forma humana para realizar um trabalho para nos dar vida eterna. Queridos, isso é maravilhoso. Deixa essas coisas falar o teu coração diariamente, não é? Apegue-se ao Senhor, busque a palavra, conheça mais qualidades de Jesus, busque alimentar o teu coração, a tua vida espiritual com estas verdades. Não deixe que isso fique frio, apenas como uma mensagem que você recebe e deixando que a tua Bíblia fique fechada durante a semana. Não, busque ao Senhor, se alimente destas verdades gloriosas. Queridos, nós podemos ter grande alegria, felicidade, embora enfrentemos várias adversidades nesse mundo e até, como eu falei, contextos de perda, porque nós cremos no pão vivo, nesse Jesus, o único caminho, o único meio
que foi providenciado por Deus para que nós tivéssemos solução para o problema da morte, da nossa finitude. Em Cristo nós temos vida eterna. Então eu gostaria muito de orar agora com você e pedir mesmo a Deus que estas verdades fiquem apegadas ao teu coração, à tua mente e possam falar ao teu coração todo dia, querido. Se você está sofrendo, está enfrentando dificuldade, anima aí, querido. Nós somos eternos em Cristo. Você está passando por dificuldade, talvez até temor de morte, você talvez tenha aí um diagnóstico difícil, duro, uma situação ruim para enfrentar, se apegue ao Senhor. Em Cristo nós somos eternos, Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Vamos orar por estas coisas e que Deus nos abençoe em todas elas. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, Ele verdadeiramente é o nosso Salvador, o pão da vida, o único que pode resolver esse problema tão terrível que é a morte. Muito obrigado pela obra que Ele realizou em nosso benefício. Ele morreu em nosso lugar e nós que nele cremos por fé, conforme a Escritura, recebemos essa vida eterna. Ele habita em nós. E o Senhor Jesus disse muito bem para aquela multidão que a única coisa que eles deveriam realizar era crer em Jesus. Pai, obrigado porque recebemos esta mensagem que foi providenciada pelo Senhor. Obrigado porque entregamos nossa vida a Jesus, podemos descansar no Senhor. Papai, eu peço agora que o Senhor traga descanso para qualquer coração aflito, para qualquer angústia que algum irmão possa estar sentindo, ou alguém que receba essa mensagem, e também que o Senhor traga agora desejo de que aqueles que não entregaram a vida ainda a Jesus, que possam fazê-lo aí na sua casa, no seu trabalho, onde estiverem, dirigindo uma palavra e pedindo para que Jesus entre na sua vida e seja o pão da vida, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele traga salvação para esta vida. Oramos agradecidos, Pai, pedindo que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos na Tua presença, debaixo da Tua graça, em comunhão com o Senhor e com a Tua palavra. Nós oramos por todas estas coisas, agradecidos, em nome do pão da vida, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, te dê uma grande semana na presença do Senhor. E semana que vem, Deus permitindo, estaremos juntos, reunidos de novo na igreja. Muito gostoso poder dar um abraço, ver os irmãos. Que Deus nos abençoe aí. Se apegue a Jesus. Amém.